Domingo foi marcado por mais manifestações contra a presidente Dilma Rousseff em várias regiões do país. Só que desta vez, menos pessoas foram às ruas. Estão conosco os cientistas políticos Maurício Moya e Tarson Nunes. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite, agora com o horário de verão, está tudo misturado. Boa tarde, Sejam bem-vindos, viu? Bom, no final de semana ficou claro um encolhimento, né, de pessoas que, digamos assim, estavam contra a presidente Dilma Rousseff. Por que esse encolhimento, na opinião de vocês? Bom, eu acho que assim, o primeiro elemento que a gente deve considerar no fato de que teve menos gente, indiscutivelmente teve muito menos gente nas manifestações do que em março ou em agosto desse ano, é o fato de que o pedido do impeachment está associado à figura do Eduardo Cunha. Né? Não significa que menos pessoas apoiem o impeachment, não significa que o governo esteja mais fortalecido ou seja menos popular, mas o fato é que o protagonismo do Eduardo Cunha nesse processo do impeachment, ele prejudica a mobilização na medida que ele não tem a menor credibilidade, ele está sendo um personagem execrado por quase todas as forças políticas, e nesse sentido, eu acho que saiu um pouco do script das forças políticas que buscavam o impeachment, essa iniciativa do Eduardo Cunha que ele fez para se defender e, com isso, contaminou o pedido de impeachment com a luta dele para se manter como presidente da Câmara. Professor, esse enfraquecimento. Bom, eu concordo com o Tarson. Eu acho que essa menor mobilização também vem da origem desse pedido, dessa manifestação também e do envolvimento do Eduardo Cunha. Bom, o papel do Eduardo Cunha na Câmara agora ele está, assim como antes, ele está jogando para salvar o mandato, só que agora o jogo avançou, né? As pedras se mexeram no tabuleiro. Então, eu acho que nesse momento, digamos que está um pouco... fica confuso também para as pessoas verem o que está, entenderem onde está, em que pé que está, até o STF entrou na questão. Sim. Então, isso também acaba causando uma desmobilização. A Dilma está sofrendo impeachment, mas se manifestou na quarta-feira da outra semana e depois também voltou a desaparecer. O Eduardo Cunha, ao mesmo tempo que lançou o impeachment, também está se protegendo na comissão de ética, que geram aqueles bate-bocas tremendos, né, que a gente viu na TV. Então, eu acho que hoje, tamanha efervescência, e para não bastar, como não bastasse, ainda teve episódio, né, a gente falou da Cátia Abreu. Então, acho que é muita informação para a população ver quem apoiar quem. Vamos sair na rua para apoiar quem? Não dá para acrescentar nessa situação, professores, nessa questão, o próprio pedido em si, não só a origem dele no Eduardo Cunha, mas se está claro para a população de que a pedalada fiscal é ou não um crime que foi cometido. Eu acho que tu coloca uma questão bastante importante, Bives, na medida em que justamente, em que pese o alto grau de impopularidade do governo, né, junto ao seu próprio eleitorado, junto à sua própria base social, o governo Dilma não é o governo dos sonhos nem de quem votou nela no ano 2014, mas, sem dúvida, eu acho que isso também é um elemento que não só causa confusão em função do que está sendo acusado, como também uma desconfiança que é razoável sobre que crime exatamente aconteceu. Porque se a gente for considerar pedaladas fiscais, se a gente for olhar para governos, vários governos fizeram isso antes. O próprio Michel Temer foi um dos que assinou vários decretos do que poderia ser caracterizado como pedalada fiscal. Então, uma coisa que eu acho que também prejudica bastante as pessoas que defendem o impeachment é que, na verdade, tem uma certa forçação de barra no sentido de tentar atribuir algum crime para se poder gerar crime de responsabilidade e ter o processo de impeachment. Então, num momento as contas da campanha, no outro momento é o uso da máquina pública, no outro momento é a Operação Lava Jato. Nenhuma dessas acusações efetivamente atinge a presidente, mas se percebe que a todo momento se tenta gerar um novo motivo, um novo gatilho para o processo de impeachment. E a população começa a ver isso não como uma busca de justiça, mas como uma certa tentativa oportunista de derrubar um governo que foi eleito. Bom, hoje é aniversário da presidente Dilma. Hoje seria o dia que Michel Temer deveria entregar pelo menos uma carta para ela. Hoje deveria ser o dia certo, né? Que é o dia do seu aniversário. Presente, né? Seria como presente, mais ou menos assim. Por quê? Olha só, a Datafolha fez uma entrevista com manifestantes, uma pesquisa na Avenida Paulista, que apontou que 81%
das pessoas que estavam nessa manifestação não confiam no vice-presidente Michel Temer. Isso acontece, na opinião de vocês, por causa da carta? Não, eu acho primeiro que é uma pesquisa, é algo bem específico. O Michel Temer é um político paulista e a pesquisa foi feita em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, eu acho que esse é um perfil bem específico para a gente que não permite que a gente generalize. Mas eu acho que basta você, acho que olhando pelo jogo geral, um vice-presidente, digamos que um vice executivo, o vice qualquer coisa é alguém que deveria ser aliado do titular, né? A gente supõe isso. Óbvio que em algumas situações a gente percebe, não, mas em alguns casos o vice pode acabar se tornando o pior inimigo porque vai querer tomar o cargo do titular. Então, acho que isso é claro mesmo, por um pensamento mais simplório. Dá para ampliar? Então, acho que nesse caso as pessoas percebem, olha só, a hora que a Dilma foi para a fritura, o Temer ajudou ou não ajudou? Digamos que lá atrás, alguns meses atrás, ele tentou ajudar, fez uma movimentação, ele era o articulador político, mas agora que o bicho pegou, os movimentos que ele faz é se descolar da presidente, ou seja, para a população acho que fica claro que o vice, ou melhor dizendo, o Michel Temer não é um aliado da Dilma. Mas não dá para ampliar e dizer que essa desconfiança agora sobre a figura do Michel Temer, agora, já não é antiga na medida em que ele é uma figura conhecida na política, na figura em que o PMDB também passa a ser um objeto de desconfiança, nessa mesma lógica, professor, de que, olha, estava ali, agora já não está mais, metade do PMDB está abraçada, a outra quer apunhalar. Hoje mesmo, eu estava vendo nas redes sociais uma notícia, alguém pegou os documentos do Wikileaks, vazamentos dos diplomatas americanos para os seus chefes em Washington, e tem vários cables, vários telegramas da embaixada do consulado americano em São Paulo, dizendo de conversas em 2006 com o Michel Temer, dizendo, não, pois é, não sabemos como é que vai ser a eleição, se o Lula tiver mais baixo, a gente vai com o PSDB, se o Lula tiver bem, o PMDB não decidiu muito. Quer dizer, o fato da Dilma não confiar no Michel Temer não é um raio que caiu no meio de um céu azul. Quer dizer, a postura do PMDB sempre foi uma postura ambígua em todos os governos em que ele esteve. É bom lembrar que, tirando um curto período do governo Collor, o PMDB, desde o momento da transição, sempre esteve no governo, fossem governos de direita, fossem governos de esquerda, o PMDB sempre esteve colado em todos os governos, apoiando e, ao mesmo tempo, traindo. Né? Sempre apoiava até o momento em que o governo começa a fazer água. Quando o governo começa a fazer água, o PMDB se bandeia para a oposição e está no próximo governo. Então, isso é uma trajetória mais ou menos estrutural do PMDB, assim, em mais de 20 anos de política democrática no Brasil. Então, fica relativamente compreensível quando alguém se queixa de que não dá para confiar no PMDB. Né? Se pegar o próprio PMDB agora, tem governadores do PMDB que assinam manifesto de apoio a Dilma, tem governadores do PMDB como o nosso aqui que não assinam manifesto de apoio a Dilma, tem políticos do PMDB que estão no ministério, tem políticos do PMDB que estão na oposição. Então, realmente uma coisa nosso governador que não assinou. E com relação à carta, eu acho que ela tomou proporções por ter sido escrita e divulgada, mas o conteúdo ali não espantou ninguém. Exatamente. Não espantou ninguém o conteúdo, espantou isso ter sido formalmente afirmado. Mas, na tua opinião, professor Maurício, tu acha que as pessoas, no geral, elas tinham essa sapiência, sabiam que Michel Temer era essa figura... olha, tu não está me ajudando, é difícil sabe? dizer isso, mas porque para mim ficou muito claro, tipo, uma dúbia, assim, um divisor de águas, assim, na minha opinião, foi essa carta, assim. Não, eu acho que foi um divisor, porque acho que escancarou, mas ele já tinha falado antes, lembra, no começo do ano, lá numa entrevista em São Paulo mesmo, ele tinha falado que com essa popularidade não há governo que se sustente ou algo parecido com isso, tipo, deu uma... Então, acho que ele já está há algum tempo fazendo essa movimentação de distância. Eu estava em Brasília semana passada com um amigo que trabalha lá há bastante tempo, e ele falou uma frase ali que ele ouviu, acho também, mas eu acho que, enfim, não importa o autor, mas sintetiza bem a situação que o Tarso descreveu e que tem um fundo de verdade, assim, que a segunda pior coisa para um governo é fazer um acordo com o PMDB. Eu falei, qual que é a pior? A pior é não fazer. Sim. Parece a frase aquela do Campeonato Gaúcho, já que eu trago tudo para o futebol, né? Pior que não ganhar o gauchão é perder. Mas, enfim, sobre essa discussão do PMDB, já avançando, a gente já fez um questionamento aqui, numa outra oportunidade. A pergunta era, no nosso debate, se era possível governar no Brasil com ou sem o PMDB.
Mas eu vou avançar um pouco nessa discussão e já trazer de novo para a Dilma, que é o nosso foco hoje. A Dilma corre perigo ainda, porque a manifestação, né, enfraqueceu nessa última amostragem que a gente teve. Mas a gente sabe que as coisas se decidem muito em Brasília, né? E aí, a Dilma corre perigo ainda ou não, na opinião de vocês? Corre. Eu acho que na medida em que ou em processo de impeachment ainda se confunde com a pessoa do Eduardo Cunha, que está, né, também sendo, digamos, né, tá envolvido com a Lava Jato. Então, acho que isso deixar o panorama um pouco nublado para o eleitor. Mas e aí tem os cálculos também. Alguns acham que quanto mais tempo demorar é melhor para o governo, outros acham que quanto for mais rápido é melhor. Eu acho que isso ainda é bastante nublado, mas uma coisa eu acho que enquanto ainda tiver misturado o impeachment da Dilma com o Conselho de Ética e a cassação do Eduardo Cunha, isso enfraquece o impeachment. Exatamente. Isso enfraquece o impeachment. Mas eu vou me arriscar um pouquinho mais. Eu acho que a Dilma ainda corre perigo, com certeza. Eu concordo também. Na medida em que eu acho que hoje já há um acordo de boa parte do setor empresarial em que a situação econômica ela é insustentável e é melhor sair dessa incerteza para uma saída qualquer que seja a saída. E eu acho que isso ficou muito claro quando o Michel Temer, fim de semana passado, esteve em São Paulo em reunião com os setores empresariais. Essa semana passada ele esteve aqui em Porto Alegre e boa parte do PIB gaúcho esteve lá no Sheraton fazendo um beijamão com o vice-presidente. E principalmente porque eu acho que há uma movimentação muito clara dos grandes meios de comunicação engajados na campanha contra a Dilma. Então, eu acho que são duas forças muito importantes, de muito peso na política, para além dos partidos, o poder econômico, o poder midiático estão engajados na derrubada da presidente. Nesse sentido, eu acho que ela vai ter muitas dificuldades de se manter. A única esperança que eu acho que o governo da Dilma ainda pode ter de sobrevivência é caso hajam manifestações de rua em apoio à Dilma, que mostrem para essas forças que estão interessadas em derrubá-la, de que a possibilidade de uma derrubada de um governo legitimamente eleito pode levar o país para uma situação de incerteza muito grande. Se houverem grandes manifestações de apoio à Dilma, eu acho que o governo ainda tem alguma condição de sobreviver, mas eu diria hoje que a maior possibilidade, e eu privadamente já fiz até apostas a respeito disso, infelizmente, eu acho que o governo da Dilma tende a ser derrubado, não agora, eu concordo totalmente com o Maurício, no sentido que agora o Cunha contamina demais o cenário, mas eu tenho certeza que o Cunha rapidamente vai ser tirado e a nova presidência do Congresso vai estar alinhada com esse movimento de retirar a Dilma. Esses 70 votos que faltam, então, para que se passe para o Senado, é isso, o impeachment, ele pode ser negociado com o PMDB, eles podem negociar por cargos? O que vocês veem de possibilidades nisso? Eu acho que essa negociação do varejo, acho que nesse momento não já passou. Esse tipo de negociação acontece no Congresso, mas num caso como esse não vai se dar nesses termos. Eu acho que aí é um projeto porque se há uma derrubada, muda um governo. Acho que é um plano maior que está em jogo agora. Eu acho que a última negociação dessa natureza de cargos foi essa última reforma ministerial e que logo em seguida o governo já perdeu votações no Congresso. Então mostra que esse caminho está esgotado. Eu acho que a sobrevida para o governo da Dilma dependeria de uma recomposição da sua base social, o que implicaria, inclusive, numa busca de mudar a própria linha da política econômica. O governo Dilma ele tem chance se ele conseguir resgatar aquele programa político com o qual ela foi eleita. Porque qual que é a grande fragilidade da Dilma hoje? Ela foi eleita com um discurso e adotou uma política econômica ao contrário do discurso dela. Isso desarmou totalmente a base social da Dilma, porque as pessoas votaram nela numa política contra a austeridade, numa política desenvolvimentista, de privilegiar os empregos e as políticas sociais. Aí ela entra no governo e faz o contrário. Isso aí liquidou com a base política da Dilma. A única esperança que ela pode ter, o que faria as pessoas irem para as ruas, era ela dizer, olha, errei, vamos recompor, vamos tentar uma política econômica diferente, vou fazer uma aliança com os setores que sempre me apoiaram, com os movimentos sociais, com o movimento sindical e buscar se defender a partir dessa base, que é a única base sólida que ela tem. Quanto mais ela depender do PMDB ou depender de acordo com os setores que são antagônicos a ela, mais frágil ela está, que é o que ela faz. Ela fez uma política para recuperar a confiança do empresariado, e o empresariado não confia mais nela, já não...
Cara, tá faltando poucos minutos para a gente terminar e a Maressa, que a nossa jornalista aqui, muito engajada na área política, analisa bastante a área política, ela me levantou uma hipótese aqui. Vocês acreditam que isso poderia acontecer? Ó, a minha opinião é que isso poderia, ainda mais depois do que aconteceu com o Eduardo Cunha. Isso sempre aconteceu na política brasileira, mas o que me chama a atenção no caso do Eduardo Cunha é esse toma lá da cá, na cara mesmo, assim, mostrando para as pessoas, ó, ela não fez isso, eu vou fazer aquilo. Esses votos que o Perdigão citou, por exemplo, cerca de 70 votos, eles poderiam ser trocados na cara dura por cargos, por espaço dentro dos ministérios, coisas do tipo, de tão, sabe, comercializar mesmo a votação, a intenção política. Comercializar os votos que faltam, né? Exatamente. Para chegar aos 2 terços. Em Tão defesa na cara, da assim, da Dilma, população. Não, para aceitar o impeachment. Com certeza. Já isso que eu há ia uma falar. discussão entre PSDB e PMDB sobre o futuro governo. Mas na cara, assim acho que mesmo. eu acho que assim, possível sem dúvida é possível que Sem seja negociado, até constrangimento. porque na hora H ali todos os votos são cruciais, isso vai ser barganhado no último, até as últimas consequências, mas eu ainda acho que eu acho que o clima vai ser decidido em outro nível. Não vai ser só apenas em cargos que vai fazer um deputado votar, se alinhar com o impeachment ou pró-impeachment, porque lhe faltaram dois cargos ou alguma verba para construir uma quadra. Eu acho que nesse momento eles vão pensar no que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, não é? Sim, Com o governo. Então, onde ele vai estar melhor situado, com o futuro governo ou nesse atual governo com a sua dinâmica. Então, por isso que eu concordo também com o Tarso, que ela está muito... A Dilma ainda corre perigo, porque, como ele colocou, quem é que confia na Dilma? Quem fala que... Ninguém acha que ela é desonesta, mas quem confia nela tem habilidade e capacidade para recompor o governo e retomar as rédeas e dirigir o país. Esse é o problema. Não é a questão Mesmo pessoas que apoiam a Dilma, recentemente o Ciro Gomes deu uma entrevista muito contundente em defesa dela, dizendo que o Temer era o capitão do golpe, e dizia, eu defendo ela porque ela foi a presidente eleita, e nesse sentido eu também defendo, ela tem um mandato legítimo, mas eu sou contra as políticas que ela está implementando. Quer dizer, quando mesmo os defensores do governo fazem críticas à política do governo, realmente fica muito difícil recompor uma base política que seja eficaz. Acho que a gente não tem mais tempo para uma pergunta. Infelizmente não temos mais tempo. Quero agradecer a disponibilidade dos cientistas políticos que estiveram aqui com a gente hoje, né? Então, fica o convite para que, já que a gente não tem uma resposta definitiva nem a curto, médio, talvez nem a longo prazo dentro desse governo, fica então o convite para que voltem e a gente continue conversando. Totalmente. Primeiro, resolvendo caso a caso, né? Primeiro Eduardo Cunha e a gente vê o procedimento que vai acontecer referente ao impeachment. Ok? Sejam bem-vindos. Eu agradeço.